Eu vou me matar amanhã. Também estou enviando 3 pacotes de informações para a mídia. Um para a CNN, um para a MSNBC e um para a Fox News. Vocês terão que ver qual delas dirá a verdade sobre as informações que receberam e qual não dirá. Confio no 4chan para isso, por causa do nosso histórico de divulgar informações legítimas diante da ocultação em massa da mídia. Fui motorista profissional e segurança para um círculo de pessoas muito ricas por quase 8 anos. Comecei trabalhando na porta de um clube privado fora da área de DC. A partir desse trabalho, fui apresentado a alguns gerentes de emprego do Jeffrey Epstein. Como eu tinha experiência tanto como motorista de táxi quanto como segurança, e sempre ignorava o que via e mantinha a boca fechada sobre as drogas e a prostituição das quais meus empregadores no clube lucravam, eles acharam que eu seria uma boa escolha para trabalhar nos fins de semana para o Sr. Epstein. No início, eu não fazia muita coisa. Definitivamente nada importante. Eu geralmente fazia recados e executava qualquer tarefa que meu gerente, que respondia diretamente ao Sr. Epstein, quisesse que eu fizesse. Por exemplo, se o jardineiro faltasse por estar doente, eu acabava cortando a grama no lugar dele. Eu era uma espécie de assistente geral. Inevitavelmente, eu cruzava com o Sr. Epstein de vez em quando, e ele sempre era muito simpático e entusiasmado. Eu tinha ouvido falar sobre seu caso judicial anterior, os rumores e tudo mais. Mas só de conhecê-lo, parecia que tudo aquilo era mentira, pois ele parecia tão gentil e genuíno. Eu pensava que ele realmente era apenas esse grande empresário, tipo uma figura como Bruce Wayne ou Tony Stark. E eu acho que, no fim das contas, era assim que ele queria que todos nós o víssemos. Seu complexo de Deus, para dizer no mínimo, era muito desenvolvido. Com o tempo, fui confiado a tarefas maiores. Acho que ganhei uma boa reputação porque limpei um dos quartos do Sr. Epstein um dia. Para minha consternação, havia uma mistura de merda e esperma nos lençóis da cama. Eu lidei com a situação de maneira profissional e não disse nada. Naquele momento, eu já sabia que sempre havia alguém observando. Havia câmeras em quase todos os cômodos, exceto no escritório privado do Sr. Epstein e em seu quarto regular. Ele tinha vários quartos, mas um era o favorito. Suponho que era o quarto principal. Nunca mencionei nada a ninguém, mas ainda assim recebi um agradecimento do meu gerente por ser discreto. Um dia, me pediram para buscar uma garota na estação de ônibus. Eu não perguntei sua idade. Sabia que era melhor não perguntar, mas ela não poderia ter mais de 16 anos. Tive um pressentimento ruim, pois, a essa altura, negar os gostos do Sr. Epstein seria quase irracional. Fiz meu trabalho, no entanto. Levei-a até a casa dele e, algumas horas depois, a levei de volta à estação de ônibus. Ela estava chorando, e eu não conversei com ela sobre isso. Algumas semanas depois, fiz a mesma coisa novamente. Agora, meu gerente me disse que o Sr. Epstein gostaria que eu assumisse todas as suas várias tarefas de busca e entrega. Eles chamavam isso de cutie duty, trabalho fofo, nojento. Mas não era apenas com garotas. Eu também buscava drogas e outros pacotes variados, a maioria dos quais eu não tinha ideia do conteúdo. Mas, no que me dizia respeito, quanto menos eu soubesse, melhor. Eu estava sendo muito bem pago pela quantidade de trabalho que eu fazia. Em um dia comum, eu passava 3, talvez 4 horas fazendo algo que pudesse ser considerado trabalho. O restante do tempo, eu ficava no meu carro navegando no celular, ou dentro da casa fingindo que era rico e que aquela casa era minha. Por isso, eu recebia $75.000 por ano, mais do que eu jamais imaginaria ganhar na vida. Quando comecei a fazer a maior parte das tarefas de motorista, o salário aumentou para $115.000. Sempre que meu trabalho se tornava mais ilegal, o dinheiro ficava melhor. Essa era a tática dele. Ele sabia que as pessoas fariam praticamente qualquer coisa pelo preço certo. Acho que só quero que as pessoas saibam. Pode-se chamar isso de uma confissão pública. Porque sou o culpado. Acho que não me importo tanto, pois vou morrer. Fiz coisas pelas quais não consigo me perdoar. E acho que eles vão me matar de qualquer maneira. Vou fazer isso nos meus próprios termos. Enfim, o Sr. Epstein é muito astuto. Ele te paga bem, mas não o suficiente pelo que você tem que fazer. E ele tenta encontrar o valor mínimo que pode pagar para que você continue fazendo. Para mim, vergonhosamente, isso foi por volta de $150.000. Fiquei no cutie duty por cerca de 4 meses, então o Sr. Epstein me emprestou para outra família, os Romneys. Agora, tenha em mente que eu nunca conheci Mitt Romney e nem acho que trabalhei diretamente para ele, apenas para a família. Eu reportava para um gerente de emprego, como de costume. Minha tarefa era dirigir para um jovem chamado Cole, onde quer que ele quisesse ir. Cole tinha provavelmente 22 anos, e sua licença já havia sido suspensa por dirigir embriagado. Ele morava em uma casa enorme, no meio do nada, fora de Boulder, Colorado.
Cara, era linda. Se eu pudesse ter ficado lá para sempre, teria ficado. Suspeito que era uma cabana de férias, uma mansão pertencente a um de seus pais, mas estou divagando. Todo fim de semana íamos para a cidade. Ele ficava super bêbado, encontrava uma mulher, ou profissional de coisas adultas, e eu levava todos de volta para casa. Cole era um completo idiota. Então, em um domingo de manhã, depois de uma típica noite de sábado, eu me apresento para o trabalho às 8 da manhã em ponto, sabendo muito bem que Cole não iria sair da cama antes das 15. Lá vem ele, mancando na entrada de carro, de meias, em direção ao meu carro. Ele geralmente me manda uma mensagem quando acorda, e eu entro para começar a limpar a bagunça dele. Mas hoje não recebi mensagem. Ele vem até o carro enquanto estou saindo. Ele diz: "Ah, cara, temos um probleminha, mas não é grande coisa." "Certo? O que é?" "Vamos ver." Nós entramos, subimos até o quarto dele. A garota da noite anterior está deitada de costas, com a boca aberta cheia de vômito. Ela está definitivamente desligada. Pelo que consigo perceber, ela teve uma overdose de alguma combinação de remédios controlados que eles estavam tomando, desmaiou, vomitou e depois sufocou no próprio vômito. Estou surtando completamente, e já estou com o celular na mão discando o 911. Cole bate no meu telefone e diz para eu esperar. Ele diz que não pode se meter em confusão porque isso prejudicaria a imagem da família dele. Eu disse: "Cole, você já está se metendo em problemas." Ele disse que sabia, mas que esse tipo de problema ele não podia ter. Ele disse que eu receberia um grande bônus se simplesmente cuidasse disso sozinho. Agora, eu estou no meio do nada, que a implicação desde o primeiro dia de trabalho nesse currículo era que, se eu cometesse algum erro, poderia haver consequências severas. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu sei disso. E estou muito arrependido. Perguntei o que deveria fazer. Ele disse para eu esperar. Ele pegou um celular diferente de uma gaveta e começou a fazer ligações. Depois de alguns minutos, enquanto eu esperava no corredor, ele andava tranquilamente ao redor do corpo e me deu coordenadas de GPS para um ponto em uma estrada nas montanhas. Eu deveria embrulhá-la, levá-la até lá e deixá-la. Ele disse que haveria pessoas esperando por ela. Era uma longa viagem e eu não estava nem um pouco ansioso por isso. Eu a enrolei em seu cobertor. Ele me parou. "Cara," ele disse. "Cara, não esse cobertor. É tipo o cobertor mais macio do mundo. Não dá." E ele pegou outro cobertor do armário. Um verdadeiro cavalheiro, Cole era. Ele tinha uma caminhonete F-150 na propriedade, usada para trabalhos de jardinagem. Eu coloquei o corpo na caçamba com uma lona por cima. E depois enchi o restante com suprimentos de jardinagem. Fertilizantes, ferramentas, etc. Tentei fazer com que parecesse natural e entediante. E estava apavorado. Não acreditava que realmente estava fazendo aquilo. Mas ele me prometeu que, se eu fosse pego, teria os melhores advogados que o dinheiro poderia comprar. E eu acreditei nele. Ela já estava desligada de qualquer forma, e era improvável que ele tivesse qualquer problema legal real, apenas má imprensa. Então, qual era a diferença? O tempo todo dirigindo, eu suava tanto que minhas roupas ficaram encharcadas. Tive que parar 2 vezes para vomitar. Quando cheguei ao local, havia um pequeno espaço de terra onde era possível parar, e lá estavam um grande SUV preto e um Jeep com pneus off-road. Não ia simplesmente assumir que essas eram as pessoas responsáveis. Então parei, saí e me aproximei do SUV. A janela abaixou, e havia uma mulher que deveria ter uns 50 anos e um homem grande dirigindo. Não sabia o que dizer. Então, apenas disse algo como: "E aí, tudo bem?" Sentindo-me um completo idiota. Ela fez uma ligação e descreveu-me para a pessoa no telefone. Depois desligou e disse: "O que você está procurando está debaixo de todo aquele material na caçamba?" Eu disse que sim, e perguntei se eles precisavam de ajuda. Ela disse que não, que eu poderia descansar. Então, eu fui para as árvores e fumei 1 ou 2 cigarros. Em cerca de 5 minutos, eles já tinham retirado o corpo e colocado no jipe. A mulher me disse para esperar 15 minutos antes de sair, então eles partiram. O jipe foi mais para dentro da floresta. Esperei talvez 7 minutos e fui embora. Recebi uma mensagem depois, dizendo para nunca sair mais cedo novamente. Era de um número bloqueado. Quando voltei para casa, Cole estava sentado à mesa da cozinha, comendo uma tigela gigante de Fruit Loops com uma concha, assistindo Love and Hip Hop. Esse cara era como uma criança, e ainda nem tinha se vestido. Ele me pediu para lavar o cobertor e os lençóis. Eu fiz isso. Ficamos muito bêbados naquela noite, e Cole me contou que isso já havia acontecido 2 vezes antes, e que sempre ficava tudo bem. Ele disse que era como Scarface. Eu o odiava. Os meses restantes passaram sem incidentes, e ele recuperou a licença.
me libertando finalmente. O Sr. Epstein não precisava de mim no momento, mas fui indicado como motorista confiável para os figurões da Def Jam Records, que me designaram para trabalhar com a equipe da Rihanna, enquanto ela promovia Talk That Talk. Na época, seu sexto e mais novo álbum. Eu nunca conhecia a Sra. Rihanna pessoalmente, apenas de passagem de vez em quando, mas achei que esse trabalho combinava muito mais comigo do que os anteriores. Eu dirigia uma van cheia de material promocional de cidade em cidade, enquanto ela estava em turnê. Algumas vezes fui enviado para buscar Molly, Ecstasy, e fui ensinado a usar tiras de teste para verificar a pureza. Se não fosse puro, eu deveria ir embora, mas se fosse, eu deveria comprá-lo. Existem círculos dentro de círculos de conexões. Acredito que exista uma economia paralela exclusivamente para que os ricos e famosos possam satisfazer seus desejos coletivamente. Uma coisa que aprendi sobre Rihanna é que ela também gosta de garotas jovens. Fui enviado para buscar 2 jovens e levá-las ao quarto de hotel dela. Naturalmente, fui recebido do lado de fora da porta por alguém mais importante que eu. Isso me pareceu estranho, porque, pelo que entendo, Rihanna não é bilionária como Epstein, mas ela estava ainda mais protegida e cercada de seguranças do que ele. Tenho certeza de que grande parte disso se deve a escolhas pessoais quanto à segurança, mas entendi que, nesse mundo, influência e dinheiro são sinônimos de poder, e Rihanna, especialmente em 2011 e 12, era extremamente influente. Tudo que eu precisava fazer era mencionar o nome dela e as garotas entravam no carro. Simples assim. O acontecimento mais notável enquanto trabalhei para a Def Jam foi quando Rihanna deu uma festa para comemorar o fim da sua turnê. Todo mundo estava lá. Quero dizer, todas as estrelas do pop estavam lá. Jonas Brothers, Lady Gaga, Justin Bieber e até umas figuras mais antigas como Elton John. Vi também alguns atores. Lembro-me de ter notado John Travolta, com certeza, Seth Rogen, Emma Stone, Bradley Cooper, entre outros. Para essa festa, eu, claro, fui encarregado de providenciar o entretenimento. Eles queriam que fossem o mais jovens possível, e em grande número. A princípio, a ideia era que fossem contratados como garçons, manobristas, etc. Mas o plano era mudar as coisas quando eles chegassem lá. Oferecer-lhes drogas, dinheiro, o que fosse necessário para que eles fizessem o que mais se espera, que, essencialmente, era estarem à disposição de quem quisesse. Felizmente, essa parte não era minha função. Eu era apenas o idiota que os enganava para que fossem. Peguei 5 garotas jovens em um shopping, alguns garotos adolescentes que encontrei andando pela estrada, e depois entrei em contato com uma agência de acompanhantes para completar e chegar a uma dúzia. Os da agência de acompanhantes não eram menores de idade, e fui severamente repreendido por isso. Meu gerente basicamente perguntou se eu queria trabalhar novamente. Eu disse que sim. Ele disse, então haja como se tivesse um mínimo de bom senso. Nunca mais cometi esse erro. Após o fim da turnê, fiquei por conta própria por cerca de 1 mês. Aluguei uma casa perto de Tulsa e, basicamente, fiquei isolado o tempo todo. Eu estava começando a pensar em ir para uma escola técnica ou algo assim, quando fui chamado de volta para trabalhar para o Sr. Epstein novamente. Nesse ponto, eu já havia desenvolvido um forte vício em cocaína, do qual estou sóbrio há apenas alguns meses até hoje. Eu precisava de algo que me fizesse funcionar. A cocaína faz você se sentir dormente de uma maneira que poucas coisas fazem. E acredite, eu tentei quase de tudo. Existem substâncias químicas experimentais que ninguém nunca ouviu falar, que circulam nesses meios. Quando eu voltei a trabalhar para o Sr. Epstein, em sua ilha, eu estava consumindo cerca de um 8-ball a cada 1 ou 2 dias. Bebia muito à noite, mas precisava me manter focado durante o dia. A cocaína me deixava ligado e o álcool me acalmava. Era a única maneira, mentalmente, que eu conseguia lidar com o que estava acontecendo. Fui levado para a agora infame ilha para ser um dos funcionários regulares. Essencialmente, eu vivia nessa ilha de graça, enquanto era pago, para manter os jardins e cuidar dos edifícios. Quando o Sr. Epstein estava lá, obviamente, ele trazia seu próprio entretenimento, então nem precisava me preocupar com isso. Pensei, isso parece ser um acordo fantástico. Paraíso na ilha, ótimo salário, pouco trabalho de verdade, estou dentro. De todos os meus pecados, acredito que a preguiça seja o mais prejudicial no qual eu me entrego. Sempre busco o dinheiro fácil, e é por isso que sou presa fácil para pessoas como ele. Agora, antes de tudo, essa ilha é como um paraíso na Terra. A temperatura é sempre agradável, as chuvas são incrivelmente bonitas, e a arquitetura e a decoração das casas são impecáveis. Sim, a casa de banho é realmente assustadora. As portas falsas estão lá para confundir a vigilância aérea, caso alguém esteja se perguntando. Os outros funcionários regulares eram difíceis de lidar. Todos eles eram esquisitos, e quando digo esquisitos, quero dizer com E maiúsculo. Isso me fez questionar a mim mesmo, honestamente, o fato de estar ali com eles.
Todos faziam piadas sobre aproveitar as sobras do Sr. Epstein, e a conversa era constantemente sobre quando o Sr. Epstein visitaria a ilha novamente. Quando ele trazia pessoas importantes, líderes mundiais, CEOs, etc., eu e a maioria dos funcionários éramos mantidos totalmente fora de vista. Não podíamos trabalhar em nenhuma área a menos que soubéssemos que estava vazia. Somente os funcionários mais confiáveis podiam realmente estar no prédio com ele e seus amigos poderosos. Às vezes, no entanto, ele ficava apenas com a família, e as coisas eram mais relaxadas. Passei pelo escritório dele uma vez, carregando algum lixo, quando ele me chamou para entrar. Ele perguntou meu nome e eu respondi. Ele me ofereceu uma cadeira e eu aceitei. Você não chega longe nesse negócio dizendo não. Ele começou a falar comigo. Parecia realmente estressado. Perguntou-me como algo que nos faz sentir bem poderia ser ruim. Ele tinha um grande quadro de Oscar Wilde e o considerava um herói pessoal. Ele começou a explicar o hedonismo e perguntou se eu entendia. Claro, eu disse. Quem não gosta de diversão? Muitas pessoas, ele disse. Muitas pessoas. Então ele me deixou continuar com minhas obrigações. Vi algumas das peças estranhas que eles costumavam fazer ao redor da casa de banho. O Sr. Epstein tinha um pequeno palco portátil que ele mandava montar, sobre o que ele chamava de liberdade. Ele dizia que aquela ilha era o único lugar livre no mundo, onde todos poderiam fazer o que quisessem. Besteira. Nem seus empregados, nem os menores de 18 anos que você traz aqui. Total besteira. Todos aplaudiam, se levantavam e faziam uma espécie de linha de conga com tochas de tique, um tipo de coisa realmente vergonhosa de gente rica e velha, e iam para a casa de banho. Há uma tampa de trapdoor no chão que não foi relatada em nenhuma das fotos de investigação que eu vi, e que leva ao que eles chamam de câmara, e é essencialmente um calabouço. Eu não sei o que acontecia lá e nunca quero saber. Mantive-me o mais longe possível daquela casa de banho. Então, de qualquer forma, voltei a trabalhar nas principais casas. Uma vez, estava ajudando na cozinha. Não sei se o chefe estava brincando comigo, espero que sim, mas ele estava separando o que me parecia o tronco de um porquinho muito jovem, ainda com pele. Já estava assado, e ele o estava cortando em quartos, as costelas para serem servidas naquela noite e o restante para sopas e caçarolas. Eu disse em tom de brincadeira que parecia uma criança pequena. Ele me deu um olhar horrível, com um olhar morto por um segundo e disse: cuidado. Trabalhei naquela ilha por cerca de um ano, de 2013 a 14, e o Sr. Epstein me escolheu, junto com outros 2 funcionários de confiança da ilha, para acompanhá-lo em um retiro de inverno nos Alpes suíços. Ele possuía uma pequena cabana, pequena para um bilionário, lá, e queria pessoas em que pudesse confiar, já que a maior parte da equipe seria contratada localmente. Nossa função, à primeira vista, era ajudar e gerenciar todos os funcionários, basicamente como supervisores, mas a tarefa não dita era manter todos no escuro ou em silêncio. O Sr. Epstein tinha uma verdadeira predileção por loiras suíças jovens e corpulentas, e os suíços, como ele explicaria, têm uma ideia muito progressista sobre a idade de consentimento. Ele via isso como uma maneira mais relaxada de fazer o que faz, mais casual. Parte da emoção para essas pessoas, eu acho, está no fato de ser ilegal e que eles poderiam se meter em grandes problemas. Quando vão para lugares que são mais amigáveis, com a ideia de um velho tendo relações com uma pessoa de 15 anos, por assim dizer. É como se fossem fazer uma pausa, por assim dizer. Os Alpes. Uau. Quero dizer, uau. Eu já estive em todos os Estados Unidos e nada neste país se compara à Europa em termos de beleza pura. Às vezes, de manhã cedo, quando saía da minha cabana e me espreguiçava, olhando para as árvores e sentindo o ar fresco e limpo, por um momento eu esquecia o que eu havia feito e o que estava fazendo. Quando isso voltava à minha mente, eu tinha que lutar para não chorar. Quero que as montanhas lá sejam a última coisa que eu pense antes de morrer. Não havia passado 3 dias lá quando, enquanto eu e os 2 da ilha estávamos fazendo uso de cocaína com uma faca de manteiga na garagem inferior, um garoto, talvez com uns 14, magro, loiro, pálido e nervoso, entrou pela porta em nossa direção. Ele falava francês, mas acho que entendi o essencial do que ele dizia. Estava pedindo ajuda. Ele parecia histérico. Imediatamente, meus 2 amigos foram embora e eu não deveria ter ficado para trás. Eu lhe disse para se acalmar, que tudo ficaria bem e que eu iria ajudar. Eu só queria que ele se sentisse melhor. Tudo isso levou talvez 30 segundos antes que uma das babás entrasse. Ele a olhou, confuso, e eu percebi que ele estava tentando decidir se ela poderia ser confiável. Ela não podia. Ela o silenciou e colocou seu casaco sobre ele e pegou sua mão. Falava francês também e parecia uma mãe consolando uma criança assustada. Ela o conduziu de volta para casa e eu não o vi novamente. Nunca mencionei isso a ninguém e ninguém nunca mencionou para mim. Durante minhas últimas semanas lá,
Testemunhei em primeira mão o assassinato de um jornalista independente. Não acho que ele fosse realmente um jornalista. Acho que ele tinha talvez um blog ou um canal no YouTube, mas eu nunca havia ouvido falar dele e não sei seu nome. Então, não acho que ele tinha conexões reais. Ele era um dos contratados locais, um lavador de pratos, mas foi visto com um celular, possivelmente gravando. Eu e os outros dois da ilha fomos chamados para verificar a situação. Então, fomos pegar o cara e pedimos para ele esvaziar os bolsos. E como esperado, ele tinha um celular. Pedimos para ele desbloqueá-lo. Ele não quis. Um dos outros caras fez uma ligação, voltou e lhe deu um soco diretamente no nariz. Acho que quebrou, porque havia sangue caindo e o cara começou a gritar. Não acho que ele já havia levado um soco antes, mas eu e o outro cara o seguramos. Que se dane, vou dizer os nomes deles. Era Daniel Robinson, da Flórida do Sul, e Marcus Harper, de Nevada. Marcus e eu segurávamos e Don Yal lhe deu outro soco e mandou desbloquear o celular. Desta vez, ele obedeceu, e como esperado, havia fotos e vídeos de dentro da casa. Sabíamos que ele não havia enviado nada porque apenas conexões com fio funcionavam lá. Acho que eles tinham bloqueadores de sinal ou algo assim. Ou talvez fosse apenas porque era tão remoto, não sei. De toda forma, Daniel fez outra ligação e nos disse para levar o cara para fora, para a floresta. Pensei que iríamos apenas ameaçá-lo ou fazê-lo assinar um NDA, mas Daniel tirou o cinto e o estrangulou até a morte. Tivemos que colocar o corpo em um anexo porque o chão estava congelado. Colocamos ele em uma máquina de trituração de madeira e depois queimamos tudo até virar cinzas. Restaram pedaços de ossos carbonizados quando eu varri tudo para um saco de lixo e joguei no lixo comum. Isso, acima de tudo, é o que eu mais me sinto culpado. Depois disso, se eu não estivesse envolvido antes, eu definitivamente estava agora. Eu, Marcos e Daniel. Os três malditos patetas do inferno. Daniel tinha estado no exército e acho que ele tinha alguns parafusos soltos, pois ele sempre tinha um temperamento. Ele se tornou o cara para o trabalho realmente sujo. Comecei a trabalhar diretamente para o Sr. Epstein depois disso. Às vezes, ele se confidenciava para mim quando estava muito chapado, sobre como nada realmente o fazia se sentir bem o suficiente. Ele me disse uma vez que não se sentia feliz há anos. Eu gostaria de ter tido a coragem de lhe dizer que a vida que ele estava vivendo só estava o derrubando. Por um breve momento, senti empatia por esse homem. Acho que isso também era parte do jogo dele. Não acho que ele tenha tido um único sentimento genuíno em sua vida, fora da gratidão sexual. Ele nunca mencionou o jornalista para mim. Era como se nunca tivesse acontecido. Mas ambos sabíamos que era a razão pela qual eu agora estava trabalhando diretamente para ele. Depois da morte do Epstein, me dispensaram. Acho que pensaram que, como ele estava morto, nada do que eu soubesse importaria. Eles provavelmente estavam certos, na verdade. Provavelmente não vai importar de qualquer forma. Mas o restante do tempo naquela ilha foi puro terror. Eu estava apenas esperando para ser levado. Ou pior ainda, mas eu ainda estava realmente assustado. Olha, acho que já falei tudo o que eu queria por agora.